Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Dicas do Paulo. Esse programa é uma oportunidade de receber dicas rápidas sobre o uso dos mapas conceituais. E para dar as dicas para a gente, o nosso professor Dr. Paulo Correia, diretamente da USP, para o seu episódio no podcast. Hoje a gente vai trazer um tema super interessante nessas dicas, né? Que são sobre as ligações cruzadas, que são encontradas nos mapas conceituais. Para a gente começar esse bate-papo, eu vou fazer uma primeira pergunta para o professor sobre o que é ligação cruzada. Qualquer ligação que cruza o mapa pode ser considerada uma ligação cruzada? Olá, Bruno. Olá, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Dicas do Paulo. Bom, a gente tem as ligações cruzadas como um elemento muito especial dos mapas conceituais. Então, a gente tem que achar uma forma de caracterizar quando as ligações são cruzadas. E eu já te respondo, Bruno. Não é quando a ligação necessariamente cruza de um lado para o outro no mapa conceitual. Até porque, quando a gente faz os mapas conceituais, né, a primeira versão ela fica meio bagunçada na folha ou na tela, então é muito comum que você tenha traços entre conceitos, né, as flechinhas entre os conceitos cruzando o mapa. Então, eu acho que a melhor forma da gente contar aqui para os nossos ouvintes, né, o que são as ligações cruzadas, é você começar imaginando que você faz o seu mapa conceitual sobre um determinado tema, para responder uma determinada pergunta focal, e lá, quando você está revisando o seu mapa, você começa a fazer um esforço para identificar partes exclusivas do mapa com relação a um determinado subtema A ou um subtema B. E aí, o que acontece? Quando uma proposição envolve conceitos de subtemas diferentes, aí eu estou diante de uma ligação cruzada. Então, as ligações cruzadas, elas podem ser com setas bem pequenininhas, porque esses conceitos podem estar lado a lado do mapa. Por outro lado, as ligações cruzadas também podem ser com setas muito, muito grandes. Por quê? Porque são conceitos muito distantes nas subtemas do mapa. Então, o melhor critério para a gente identificar as ligações cruzadas não é se a flecha, né, se a seta da proposição vai de um lado para o outro do mapa, mas se os conceitos envolvidos na proposição pertencem a subtemas distintos do mapa. Então, eu vou tentar aqui mostrar um exemplo. Vamos dizer que a gente vai fazer um mapa conceitual sobre automóveis, sobre carros. Então, eu vou ter, no fundo, depois que eu começo a fazer esse mapa e organizo ele em subtemas, eu vejo que tem uma parte do meu mapa que responde à pergunta focal, mas ela fala mais sobre o design do automóvel, o status que o automóvel dá para as pessoas, enfim, toda essa questão mais estética, até um pouco mais subjetiva da beleza ou não dos diferentes tipos de automóvel. Só que aí eu percebo que há um outro subtema no meu mapa que fala um pouco mais da sofisticação mecânica, da tecnologia e dos avanços. Então, o que acaba acontecendo? Ainda que eu esteja respondendo uma mesma pergunta focal, eu posso identificar subtemas distintos no meu mapa. Quando eu conseguir, de alguma maneira, vincular um conceito relacionado com a estética e com a subjetividade, com algum conceito da parte mais tecnológica e dos avanços do outro lado. Então, na hora que esse tipo de relação conceitual for feita, vinculando diferentes subtemas, aí nós temos as ligações cruzadas. Nossa, professor, muito interessante seu comentário. Já adiantou algo que eu ia perguntar para você, né? Se essas ligações cruzadas pode representar uma interação entre áreas distintas, né, dentro de um mapa conceitual, mas com essa sua explicação sobre os subtemas e como se relaciona, né, essas ligações cruzadas, já matou essa charada e eu nem precisei entrar nesse assunto com você. Agora, professor, uma pergunta. Qual é a importância, assim, dessas ligações dentro de um mapa? Elas podem significar algo na análise desse mapa? Com certeza sim, Bruno. As ligações cruzadas, né, como a gente já está conversando, elas são um elemento super especial, eu diria que até assim, sofisticado dos mapas conceituais. Agora, para explicar essa sofisticação, eu vou voltar ao seu comentário
último que você fez agora. Olha, é interessante notar, Bruno, que quando a gente fala que a ligação cruzada está relacionando conceitos de subtemas distintos, né, de áreas distintas, de setores distintos do mapa, a gente precisa lembrar que esses setores, esses subtemas, eles não são explícitos a priori. Ou seja, quem define os subtemas do mapa conceitual sobre automóveis? É o próprio mapeador. Então, o que eu defendo é que o próprio mapeador faça o seu mapa conceitual sobre um tema, respondendo uma pergunta. Depois que ele fizer esse esforço, ele vai identificar ou não a presença dos subtemas. Cada subtema a gente pode associar a um setor do mapa. E para facilitar a localização das ligações cruzadas, a gente pode fazer uso de uma estratégia muito simples. Eu vou colorir os conceitos do subtema 1, por exemplo, de amarelo, e eu vou colorir os conceitos do subtema 2 em verde, só para dar um exemplo. Então, aí o que acontece? Eu tenho setores diferentes coloridos no meu mapa, e visualmente, de uma forma muito rápida, eu consigo identificar aonde estão as ligações cruzadas. E com isso tudo, eu vou agora te responder o e daí? Por que que isso é importante? Porque a gente pode imaginar, Bruno, que falar de um determinado subtema é basicamente detalhando, diferenciando progressivamente os conceitos desse tema. Então, se eu for pegar e pensar um pouco nessa questão da estética e do status do automóvel, da beleza e de quanto isso é subjetivo, você perceba que eu estou num universo restrito de conceitos onde geralmente eu vou trabalhar com coisas que são muito parecidas. E, eventualmente, eu vou só ampliar o detalhamento dos conceitos mais gerais. O mesmo vai ocorrer se eu for para o subtema 2, que é um subtema mais voltado à parte tecnológica, os avanços, o quanto que os automóveis melhoraram. Então, veja que aqui eu estou, de novo, num outro universo mais restrito, onde as coisas são mais parecidas. Então, se eu pegar esse mapa, que agora está colorido, e eu identifico, por exemplo, que há 2 setores neles, eu posso falar em 2 tipos de proposição. As proposições que estão dentro dos subtemas. Então, no nosso exemplo aqui, Bruno, seriam as proposições que envolvem conceitos verdes ou que envolvem conceitos amarelos. E justamente por isso está dentro de um mesmo universo, de um mesmo subtema, essas proposições são importantes, mas são mais simples do que aquelas poucas proposições que vão vincular esses 2 subtemas, que vão aproximar esses 2 universos. Por isso que a ligação cruzada é algo importante e especial no mapa. Então, se eu tiver alguma proposição que começa num conceito verde e vai até um conceito amarelo, ou vice-versa, essa proposição é especial. E o mapeador, ele precisa olhar para essa proposição e se perguntar por que que ela está no mapa. Por que que é importante vincular esses 2 subtemas por meio dessa proposição? Então, eu costumo dizer que o primeiro movimento, quando a gente representa o conhecimento usando os mapas, é trabalhar dentro dos subtemas. Em algum momento, se a gente continuar nesse esforço de representar o conhecimento, a gente passa a enxergar as relações cruzadas com mais clareza. E ao enxergar essas proposições, a gente consegue, finalmente, se perguntar por que que as vinculações entre os subtemas fazem tanto sentido. Muito bom, professor. Adorei essa resposta. Ela destacou a dúvida que eu tinha, né, no começo do episódio, sobre como que a gente podia relacionar essas ligações cruzadas com as áreas de um mapa conceitual. Agora, professor, uma dúvida que surgiu, uma curiosidade. Um mapa que tem muitas ligações cruzadas, ou um mapa que tem uma quantidade bem reduzida dessas ligações, ele pode representar algo em específico para a gente analisar esse mapa conceitual? Bruno, vamos pensar no seguinte, né? A gente está trabalhando com essa ideia de um exemplo sobre automóveis, onde eu tenho um subtema 1, um subtema 2, conceitos em verde, conceitos em amarelo. E aí a gente pode já, imaginando, e aí eu peço para o nosso ouvinte fazer esse esforço imaginativo,
que você vai ter uma série de proposições envolvendo os conceitos de um determinado subtema. Então, eu vou ter uma série de proposições entre conceitos verdes e uma série de proposições entre conceitos amarelos, né? Então, veja, eu vou ter uma quantidade apreciável, grande, de proposições para descrever os subtemas. Depois desse esforço, eu vou identificar que, em alguns poucos casos, eu vou relacionar conceitos dos subtemas diferentes, começando no verde, chegando num conceito amarelo, ou vice-versa. Então, o que a gente pode imaginar como uma situação ideal, né, se tudo foi feito adequadamente? Se você, por exemplo, é um mapeador certificado pela ABMC e domina os princípios fundamentais da técnica de mapeamento conceitual. É razoável esperar que o seu mapa vai ter um monte de proposições envolvendo um mesmo subtema e poucas ligações e poucas proposições vinculando temas diferentes. Então, eu não consigo imaginar um mapa conceitual que tenha muitas ligações cruzadas, porque isso não vai fazer muito sentido. Provavelmente, se isso ocorrer, o domínio, os subtemas, os setores do mapa podem não ter sido definidos com clareza. Então, a minha primeira recomendação é, você tem que definir, o mapeador, né, tem que definir com muita clareza os subtemas. Tem que conseguir justificar as diferenças entre os subtemas antes de começar a buscar as ligações cruzadas, né? Se isso foi feito, e mesmo assim a gente tem um número exagerado de ligações cruzadas, vale a pena o mapeador se questionar se tem tantas relações entre os subtemas quanto ele externalizou, quanto ele representou no mapa conceitual. Será que não é necessário deixar só as relações entre os subtemas que são essenciais? E aí a gente começa a enxugar, a limpar o mapa de forma que só aquilo que é essencial fique nele. Então, para finalizar essa minha resposta, a gente pode pensar o seguinte: não é comum um mapa conceitual ter tantas ligações cruzadas assim. Se isso acontecer, o mapeador deve revisar os subtemas que ele definiu no mapa, usando essa estratégia de colorir, e você vê setores coloridos diferentes no mapa. E se mesmo assim isso não resolver o caso, ele tem que olhar para as ligações cruzadas que estão no mapa e avaliar se todas elas são essenciais. E a minha recomendação é que o mapa só fique com aquilo que é essencial. Como a gente define o que é essencial? Olhando sempre para a pergunta focal que a gente se dispôs a responder. Essas respostas esclareceram muito nas dúvidas que eu tinha e acho que ajudou os mapeadores que vão acompanhar esse podcast. Professor Paulo, agradeço a sua participação no seu programa e muito obrigado pelas dicas de hoje. Agora só resta a todos nós praticar. Nos vemos no próximo Dicas do Paulo. Tchau, tchau. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.